E aí, muito boa noite! Estamos iniciando nossa transmissão ao vivo de hoje, falando um pouco, muito, sobre causas e soluções para a ansiedade. Ansiedade que se configura sendo aí, atualmente, o mal do século, sem dúvida alguma, traz para a população brasileira em especial uma taxa de prevalência que chega nos grandes centros a 27% da população com um adoecimento. Então isso é realmente uma taxa muito alta quando se fala de medicina. 1%, 2%, 3% da população com um adoecimento é um adoecimento muito prevalente. 27% é absurdamente alto em um adoecimento que, por incrível que pareça, poucas pessoas tratam desses 27,5%. 27%. Sejam muito bem-vindos. Olá, Shirley Sou. Seja bem-vinda, Josani. Uma honra. Nayara Dawana, seja bem-vinda. Boa noite. Quem está chegando aí, muito boa noite. Quem está chegando vai dando uma boa noite, dizendo de onde você está falando. Curto saber, tem uma galera daqui do Ceará, de São Paulo, da minha terra natal, Mato Grosso. Tem os mineiros também. Sejam todos muito bem-vindos. Porque hoje, além de eu trazer uma perspectiva bem fora da caixa, no sentido de eficiência em relação à ansiedade, eu vou te conduzir aqui ao vivo numa autoliberação. Quem quer que eu conduza em uma autoliberação hoje, levanta uma mãozinha aí, fala eu, esteja aqui comigo, Laura Gaúcha, Laura Hiller, de Canoas, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, querida. Edinalva de João Pessoa, Andréia Mendonça, olha a Alda de Macaé aí com a gente, boa noite. Boa noite, Fabrícia. Piscinati, de Aracruz, Espírito Santo. Seica Dominga, do Mato Grosso, minha conterrânea. Muito boa noite, Brenda. Boa noite, Cabo do Santo Agostinho, Pernambucana, Isolda. Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom ter vocês por aqui. E aí eu te pergunto, você que está aqui comigo, você se considera uma pessoa ansiosa, sim ou não? Coloca aí, sim ou não? Você se considera uma pessoa ansiosa? Andréia Santos, buenas. Marcelemes, seja bem-vinda. Ou Rezende Souza, Constelação Gaúcha conosco, ou gaúcho talvez? Sim. Jô Portolan se considera ansiosa. Daniel, sim, muito. E aí, afinal de contas, o que é a ansiedade? Ansiedade, gente, antes de ser um adoecimento, é uma função psíquica que nos auxilia a prever potenciais riscos à nossa integridade. E é uma função psíquica protetora. Não sei se vocês sabem, mas, via de regra, um adoecimento mental é a exacerbação de uma função psíquica normal. Então, sentir tristeza é normal em alguns momentos. É natural nas situações de luto. Mas sentir tristeza demais entra no patológico. Então, oscilar o humor, às vezes ficar um pouco mais alegre, um pouco mais triste, é algo normal. Mas oscilar demais, não. E a ansiedade da mesma forma. Primeiramente, é uma função psíquica normal protetiva, que te faz olhar a realidade à sua volta, o ambiente à sua volta, e procurar potenciais riscos à sua integridade. Então, se você vai atravessar uma rua,
se você tiver zeradinho de ansiedade, você não vai olhar para os lados. Por quê? Porque você não vai ter preocupação. Então é até necessário que você tenha um pouco de ansiedade, nesse sentido de função psíquica, de preocupação, para que você olhe para um lado e olhe para o outro. Né? Se você vai viajar, se você estiver despreocupado demais, você pode sair de casa, esquecer seus documentos. Então uma certa preocupação te protege de não chegar lá no aeroporto e de repente você está sem os seus documentos. Tá? Porém, algumas pessoas manifestam essa função psíquica normal de forma exagerada, aonde situações do cotidiano que não oferecem um risco real e iminente acabam sendo percebidas como muito arriscadas, porque é diferente a ansiedade ou a preocupação, a sensação de medo que você tem para atravessar uma rua ou para conferir os seus documentos na sua bolsa e uma ansiedade que você tem se você estiver andando na rua e de repente vem lá de um portão aberto um pitbull enorme correndo na sua direção, rosnando, babando. É a mesma ansiedade? É a mesma preocupação em uma situação ou outra? É diferente, tá? Então, a ansiedade vem como um adoecimento quando você tem sensações semelhantes à fuga ou luta na situação do cachorro bravo correndo atrás de você, em situações do cotidiano. Por exemplo, tenho que pagar um boleto amanhã. Aí você começa a ter palpitação, ter falta de ar, dá angústia, não consegue dormir à noite. Às vezes você não tem o dinheiro. Até justificaria preocupação, mas não sintomas físicos relacionados à descarga de adrenalina. Mas quem tem uma ansiedade do ponto de vista patológico, na maioria das vezes, acaba tendo reações de fuga ou luta, mesmo se tivesse o dinheiro na conta para pagar. Algo dá uma sensação de medo. E essa desproporção do risco real para o risco sentido, percebido, que caracteriza uma ansiedade que merece uma intervenção, merece um tratamento, merece você entender, fazer uma autoliberação aqui. Quem aí percebe que a sua ansiedade te incomoda no dia a dia? Você que está aqui conosco, nós temos 70 pessoas aqui nessa live, você que está aqui com a gente, você sente-se incomodado pela ansiedade, vamos supor, 3, 4 dias na semana? Pelo menos metade do seu tempo você se sente incomodado? Sim ou não? Só para a gente ver aí quem que está, talvez, num nível de adoecimento da ansiedade e quem não está. Tá? Porque é mais ou menos esse o critério que a gente usa, ser incomodado mais da metade dos dias por pelo menos 2 ou 3 meses, sem um motivo claro para isso. Ah não, doutor Jim, tem agiota armado querendo me matar. Aí você tem que ficar com medo mesmo. Ah não, doutor Jim, eu tô na Rússia, né? Tô com medo de levar um tiro aqui, tá? Meu país está em guerra. Aí tem que ficar com medo mesmo. Mas se você não está vivendo isso e tem sensações de medo, sensações de risco iminente, isso pode ser uma ansiedade patológica. E segura as pontas aí, que eu vou explicar também outras manifestações de ansiedade, como são o toque, são fobia específica, síndrome do pânico, ok? E segura as pontas também, que eu vou explicar sobre os componentes sistêmicos familiares, conforme o estudo da constelação familiar, que justificam muitos os sentimentos de ansiedade, e vou te conduzir hoje em uma autoliberação topíssima. Olha só, então vamos lá. Jô Portolão, me sinto insuportável. Obrigado pela partilha aí, Jô. Bora tomar uma providência, tá, Jô? Tamo junto. Vamos fazer o que tem que ser feito. A Souza sente o desconforto. Ju tá lembrando, vamos compartilhar a live, pessoal. Bem lembrado, amore.
clica aí, todo mundo nesse aviãozinho aí, marca os seus amigos, especialmente aquela amiga, aquele amigo que rói unha e que preocupa demais, às vezes fica até angustiado, irritado, fala que não dormiu mal por causa de uma coisa, por causa de outra. Marta está trazendo, às vezes 2 fica incomodada pela preocupação na semana. Olha, Lady Leiari, aliás, Leia Ribeiro, eu acho que sou e não sabia. É muito provável, tá, Leia? É o seguinte, essa pesquisa que mostrou aí que 1/3 quase da população da Grande São Paulo e outros grandes centros brasileiros tem ansiedade patológica, também mostrou que menos da metade dessas pessoas se tratavam, tá? Por quê? Por que uma grande maioria das pessoas que tem ansiedade não se tratam? Medo. Medo do diagnóstico. Medo do remédio. Medo de ficar viciado no remédio. Medo de ficar dopado. Medo de o remédio atrapalhar a libido, o casamento, né? Medo do que vão falar se for um psiquiatra. Preconceito. Preconceito é um tipo de medo, né? Então vamos abrir o coração, gente. Porque é melhor você saber que tem um problema, entende? Você prefere saber que o seu carro está vazando óleo e consertar uma mangueira? Ou você prefere esperar ele fundir para você ter que trocar o motor? Coloca aí nos comentários o que você prefere. É bem melhor tratar quando o problema ainda está pequeno. Sertralina é um remédio bom para ansiedade? É um remédio com bons efeitos terapêuticos. Eu só não prescrevo muito porque ele atrapalha, de um modo geral, bastante a libido, assim como fluoxetina. Hoje nós temos remédios de bem melhor tecnologia para o tratamento da ansiedade do que esses 2 que eu citei, apesar de eles terem efeitos terapêuticos bons. Mas aí o médico tem que ficar de olho em alguns efeitos colaterais, que neles são mais frequentes, ou seja, são medicações menos seguras que as de tecnologia mais recente. O que faço com essa dor no peito, às vezes pânico também? Marta, é o seguinte, vou te explicar aí. Olha, a Sidna Daniele. No Natal passei mal, pressão subiu, vômito, coração disparado e muita dor de cabeça. E fui para a emergência médica, disse que eu estava tendo uma crise de ansiedade. É muito frequente, tá? E eu vou explicar por que isso acontece. Vamos aí naquela hipótese anterior de você estar andando na rua e um cachorro bravo vem correndo na sua direção. O que acontece? Quando você avista aquele cachorro ali, você prevê um risco alto. Ou seja, o cachorro bravo, rosnando, latindo, um pitbull, correndo na minha direção, né? Claramente me perseguindo. Você prevê que aquilo tem um risco alto, aquele cachorro vai morder, ok? Quando os seus olhos veem aquilo, você escuta, você sente a realidade à sua volta e faz uma interpretação de um risco alto, o seu corpo automaticamente vai ter uma descarga de adrenalina, que é uma substância que é descarregada no corpo, provoca no seu corpo uma reação de fuga ou luta, que vai ajudar você a fugir ou lutar realmente. Então, aumenta a frequência cardíaca para levar mais oxigênio e nutriente para os músculos. E para o cérebro menos, mas mais para os músculos, que vão precisar trabalhar vigorosamente. Aumenta a frequência respiratória para levar mais oxigênio para o sangue, que o músculo vai precisar de oxigênio. Diminui a capacidade de concentração. Por quê? Você está ali, o cachorro está vindo na sua direção, às vezes você não olha nem qual que é a cor do cachorro. Você já olha várias coisas ao mesmo tempo em vez de focar em alguma coisa. Você não vai ler um texto.
Você tá lendo uma coisa no celular, o cachorro tá vindo, você não consegue nem voltar a ler. Você não consegue focar em uma coisa, mas você vê várias coisas ao mesmo tempo. Para estabelecer uma rota de fuga, subir numa árvore, pegar um pau para se proteger. Então, a ansiedade, quando numa situação de risco real, que tem essa descarga de adrenalina, fazem todas essas alterações físicas para te ajudar a fugir ou lutar, ok? O que acontece na síndrome do pânico, como vocês relataram aí, ó, a Daniele, sinto dores no peito, nas costas, palpitação, falta de ar, tremor, sudorese fria. É porque acontece um evento que não é perigoso à sua integridade física imediata. Por exemplo, tem uma conta para pagar amanhã e não tenho dinheiro. Isso te oferece risco à sua integridade física imediata? Você precisa fugir ou lutar porque o boleto vai vencer amanhã? Sim ou não, gente? Precisa ou não precisa? Não. Você não precisa. Não é um risco à sua integridade física. Só que isso é um gatilho. Isso é um gatilho. Que muitas vezes pode te levar lá a uma situação da infância onde seu pai estava devendo alguém, por exemplo, e esse alguém ameaçou seu pai. Por exemplo. Ou você acessa da origem do seu sistema familiar. Lá um avô que, para cobrar uma dívida, precisou ou matou uma pessoa. Você acessa na história do seu sistema familiar, inconscientemente, esse tipo de situação dolorosa, traumática do passado e adota o medo que eles passaram lá como se fosse um risco iminente no agora. Então, aí eu já estou até trazendo uma perspectiva sistêmica, psicológica, psíquica. E que, naquele momento, você não tem consciência de onde vem aquela intensidade daqueles sintomas físicos, que não deveria vir, porque você não está num risco real à sua integridade física. Ok? Quem aí já teve, né? Você já teve, você que é ansioso ou ansiosa, você já teve alguma vez crises físicas de ansiedade, sim ou não? Coloca aí, por favor. Conversa comigo, gente. Faz pergunta, galera. Estejam presentes. Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Estão seguindo minha linha de raciocínio? Vem comigo. Leia tá trazendo. Eu fico sempre achando que algo de ruim vai acontecer. Alguém vai ligar dando uma má notícia. A minha casa vai pegar fogo. O teto de onde estou vai cair, por aí vai. Tem notícia de tragédias semelhantes na sua história familiar, Leia? Olha aí, ó. A Inês, sim, já teve sintomas físicos. Flávia, Nayara. Eu já tive, gente. Fui dar uma palestra para umas 400 pessoas. Lá no comecinho. Pensa o microfone que não parava na minha mão. Segurei o microfone com as duas mãos assim, ó. Tremi pra caramba. Ou seja, o tremor é porque o músculo, com adrenalina, ele precisa trabalhar vigorosamente para fugir ou lutar. Como eu estava ali num palco, eu não precisava fugir nem lutar. Então, como eu não tinha uma atividade física vigorosa, a tendência é o tremor trazer essa sensação, esse sintoma de uma sensação de risco. O que, na verdade, não existia um risco. Eu não precisava fugir ou lutar, eu estava num palco, né? Mas, óbvio, ali era um gatilho de exposição, medo da avaliação das outras pessoas, que não é um medo que deveria causar-me tantos sintomas físicos, mas causou. Tá? Então, quando você tem esses sintomas físicos e tem uma sensação nítida de medo da morte, ou seja, palpitação, falta de ar, tremor, e vem na mente assim, ih, meu Deus, tô morrendo, vou morrer. Isso chama crise de pânico ou síndrome do pânico. A crise de pânico, geralmente, na maioria das vezes, é um sinal de gravidade de uma ansiedade que é generalizada.
A pessoa tem medo exagerado, preocupação exagerada diante de um monte de coisa, e aí ela não acaba tendo descarga de adrenalina. E como já é preocupada com um monte de coisa e sente um sintoma que é físico, por exemplo, a batedeira no coração, ela acha que estou morrendo. Às vezes fica dormente a face, as mãos ficam dormentes, e aí tem, nossa, meu Deus, tô tendo um derrame. Corre, me leva para o hospital que eu estou morrendo. Essa é a sensação de quem tem uma crise de pânico, uma sensação de morte iminente. Outras manifestações da ansiedade, que é um tipo de ansiedade, faz parte do grupo das neuroses, é o TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem um pensamento repetitivo, intrusivo, que fica martelando na cabeça dela. Por exemplo, ela tranca a porta da casa e deita. Aí tá lá deitadinha, aí vem na cabeça dela assim, será que eu tranquei a porta? Aí a pessoa assim, ela sabe que ela trancou. Mas aquele pensamento repete tanto na cabeça dela que ela levanta, vai lá e confere a porta. Aí ela deita de novo, aí o pensamento fica repetindo, ela vai lá, confere a porta de novo. Ir lá conferir é um ritual que diminui a incidência do pensamento repetitivo. A mesma coisa é, limpou a mesa, mas já fica com a impressão que está suja, já passou até álcool, mas vai lá, para parar de repetir aquele pensamento na cabeça, ela vai lá e dá mais uma limpadinha, aí o pensamento dá uma aliviada. Aí tem isso com lavar a mão, tem isso com conferir. Quer ver um quadro, um quadro na parede, né? Que aí é uma obsessão, um toque de simetria. Tá o quadro na parede. O quadro às vezes está até reto, mas a pessoa tem a impressão que o quadro está torto. Ele vai lá, conserta. Aí ele volta e aí fica com a impressão que está torto. E aí aquilo martela tanto, é como se algo de ruim fosse acontecer. Ou simetria no quadro, ou a roupa as coisas no lugar, né? Então é lógico que ser organizado é bom, as coisas estar no lugar, né? Mas algumas pessoas têm uma sensação que se algo estiver fora do lugar, algo de ruim vai acontecer. Então, vasilha na pia, né? Tinha uma paciente que quem trouxe foi a família, falando, doutor Jim, a gente não aguenta mais. A minha mãe, quando a gente deixa um copo em cima da pia, ela fica com ódio, ela fica muito brava, ela briga com todo mundo por causa do copo em cima da pia. Então, quer dizer, é uma rigidez do transtorno obsessivo compulsivo. E a fobia específica, que é um outro tipo de ansiedade, é quando você tem um medo específico, exagerado de algo. Por exemplo, medo de barata, medo de aranha, aracnofobia, medo de medo de altura, acrofobia, medo de claustrofobia, muito relacionado com traumas gestacionais. E aí o que acontece? Esse medo exagerado de algo específico, ele é um medo totalmente incoerente, de forma que a pessoa tem medo até da foto da barata. Até da foto da aranha. Você mostra a foto da aranha, a pessoa já treme, já começa a mão a tremer, a ficar fria, né? A tendência de sair de perto. Tá? Então é um medo desproporcional, né? A barata já não faz, não oferece um risco à sua integridade física. A foto da barata muito menos. Mas a foto da barata é, na verdade, um gatilho que leva aquela pessoa a ter uma crise de ansiedade, que é um sentimento adotado de alguma situação de medo que geralmente passou na infância ou um medo passado no seu transgeracional. 99 pessoas, gente. Taca o dedo nesse aviãozinho aí, chama aí. Vamos
Interar 100 e poucas pessoas aí. Aí, ó, a Luciane tem pavor de minhoca. Quem tem medo exagerado de alguma coisa específica? O meu irmão tem medo de galinha, qualquer bicho de pena, né? Então, ou seja, existe um gatilho de uma situação traumática que precisa ser resolvida. Aqui, ó, a Rosângela está falando, não entro em elevador. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Muito relacionado com trauma gestacional, viu, Rosângela? Vamos liberar esse trauma gestacional aí. Em uma sessão, a gente consegue resultados muito bons, graças a Deus. Sidna Daniele, eu tô com problemas com organização e arrumação. Vou para casa das pessoas e vejo algo para limpar e fazer na casa. Se bobear, faço faxina a casa inteira. Pois é, isso pode ser desagradável para você e para a pessoa. Então, ajudar uma pessoa limpando a casa dela pode ser legal? Pode. Mas se você sente uma compulsão de fazer isso, um impulso, né? Se você fica incomodada porque as coisas estão sujas ou estão fora do lugar, aí já é algo que tem que ser olhado por conta do sofrimento. A Leia Ribeiro tá falando, nossa, vou parar de falar, tenho muitos traumas. Pode falar, Leia, se fosse só você que tinha muitos traumas, tava fácil de resolver. Todo mundo tem muitos traumas. Até porque um trauma não é necessariamente relacionado com a intensidade ou a pancada do sofrimento, entende? Tem a ver com a sua interpretação daquele sofrimento naquele momento. A Márcia tem pavor de lagartixa. Então, e aí, Dr. Jim? Tenho pavor de lagartixa. Vou tratar isso? Não vou tratar isso? Depende. Depende quantas vezes por dia se encontra com lagartixa. Eu tinha um paciente mesmo que tinha medo de pombos, medo de pássaros, e todo dia no refeitório ele tinha que comer. No refeitório e no refeitório do trabalho dele, na janela ficavam os pombos. Então ele não conseguia comer. Todo dia ele tinha que ir lá, e ele até pensou em arrumar outro emprego, mas no trabalho dele, provável que ia ter na outra empresa também, que era... É um trabalho com cereal, com as coisas assim, e que é onde tem sempre bastante pássaros, né? Então, para ele foi muito importante fazer o tratamento e se livrar disso. Ah, tenho pavor de cobra. Mas você não vê cobra toda hora, todo lugar, né? Então, o critério que a gente usa para procurar ajuda, tratar ou não tratar, é o quanto isso impacta na sua vida. A Gisele, eu tinha medo de rios e mares. Só depois associei a perca do meu irmão, que morreu afogado. Muito comum isso, viu, Gisele? Até assistir filmes em mares eu ficava apavorada. Agora estou bem melhor. Parabéns, Gisele. Então, ou seja, a morte do irmão por afogamento fez ela conectar com esse evento de morte por afogamento e trazer para ela como se ela fosse afogada. Patrícia Catena, minha mãe sempre diz: a minha filha é ansiosa como eu. Isso me incomoda muito. Então, incomoda a sua mãe dizer ou ser ansiosa? Porque o que acontece? A gente acaba atraindo ou fortalecendo aquilo que a gente rejeita. Tudo que você resiste, persiste. O que você libera, aceita,
acaba perdendo força sobre você. Então, uma pessoa que tem ansiedade, que sofre com isso todo dia, e não quer ter, não quer aceitar que tem uma dor muito grande em relação a isso, ela acaba se mantendo por muitos anos ainda nessa ansiedade antes de buscar ajuda. Uma pessoa que fala, ó, tô com ansiedade. Ah, paciência, é tão comum, né? Vamos lá. O que tem que ser feito? Ah, tem que tomar um remedinho, tem que fazer uma liberação emocional, tem que tratar as causas, né? Ela dizer, eu digo, eu sou eu, a senhora é a senhora. Legal. É isso mesmo. E aí, até isso oportuniza a gente entrar no outro lado da história. Então, eu expliquei que a ansiedade tem um componente neurobioquímico, tem todas as alterações fisiológicas quando acontece, ou seja, um componente neurobioquímico definido geneticamente que nós tratamos com medicação. A gente prescreve a medicação. Depois da pandemia, até facilitou muito para a psiquiatria, que hoje é feita de forma telepresencial, ou seja, então eu atendo por consulta online, já desde o início da pandemia, gente do Brasil e do mundo todo. Até porque a psiquiatria não tem muita necessidade de exames físicos, né? Mas é o exame psíquico mesmo. Então, para tratar a parte neurobioquímica, bem seguros, não causam dependência. Travou um pouquinho, voltou? Vocês estão me escutando bem? Por favor, me dê um feedback. Me escutando bem, galera? Pode continuar? Please? Então, as medicações atualmente não causam dependência, não diminuem memória. Efeito colateral de medicação é algo imprevisível, que nem sempre a gente vai realmente conseguir prever, aliás. Mas, quando tem o problema, você tem que falar para o seu médico e ele vai manejar, retirar a medicação, tá? Então, nós temos um componente do adoecimento da ansiedade que é neurobioquímico, que a gente trata com a medicação, beleza? E tem um componente da ansiedade que é psicológico, sistêmico, familiar, relacionado à sua história de vida, tá? E aí, como eu já expliquei, esse sentimento ele pode ser adotado do passado, de uma situação onde você passou medo na infância, ou no caso de alguém que comentou que tinha uma fobia específica de mar, de rio, e acabou percebendo que ela trazia um sentimento adotado do irmão que morreu afogado. Então, você pode trazer um sentimento adotado do passado, principalmente da sua infância, que pode, em um processo de liberação emocional, ser liberado, tá? E aí, tem uma coisa interessante que muitas pessoas falam em deletar crenças, apagar traumas. Não existe isso. Ninguém apaga um trauma. É inesquecível. E mesmo se fosse esquecível para memória orgânica, algo que aconteceu fica gravado no arquivo de memória familiar, chamado pela psicanálise de inconsciente coletivo. É como se fosse a filmagem de tudo que aconteceu. Por exemplo, a pessoa que falou aí, a seguidora, falou que o irmão morreu afogado. Ela não estava lá. Não sei se não estava, mas pode ser que ela não estava lá quando o irmão morreu afogado. Ela não estava presente no momento. Ok? Às vezes a pessoa estava longe. Mas a informação daquele acontecimento é acessível a qualquer pessoa. Certo? Então, é necessário que se tenha um recurso que seja possibilitada o acesso de conteúdos inconscientes. Então, o próprio trauma gestacional
causa muito ansiedade, pânico, fobia específica. E sem o recurso da liberação de trauma gestacional, você não conseguiria acessar aquele medo que você passou dentro da barriga da sua mãe. Ou talvez tenha sido um medo que o seu pai passou na vida adulta ou na infância. E talvez em uma situação que ele não contou. Então, se não tiver o processo, você não consegue acessar aquela situação. Então, uma cliente que tinha crises de asma, com crises de pânico, ela, dentro do processo, ela se viu sendo... ela viu a imagem de uma mulher sendo estrangulada por um homem, né? Ou seja, ela estava emaranhada com algo que aconteceu no sistema familiar dela e que ela não fazia ideia do que era. Mas ela precisou acessar isso para liberar. Então, o processo de liberação emocional vai te ajudar a acessar esses conteúdos que são inconscientes. E além desses traumas passados, um outro aspecto que vai trazer para você grande sofrimento antecipatório, preocupação excessiva, são sim os conflitos com o seu pai. Sabe por quê? O conflito que você tem com o seu pai te faz, via de regra, rejeitá-lo. E é do masculino, do seu pai, que você herda uma habilidade. Habilidade essa que foi se formando no campo informacional, na egrégora de informações das famílias, que vem dessa coragem que é característica e mais, digamos assim, utilizada pelos homens, homens no sentido do masculino, na história da humanidade. Então, nas dezenas de últimas gerações, ficou gravado na memória familiar que é o homem que tomava as decisões difíceis das famílias, é o homem que ia para a guerra, é o homem que geralmente liderava, é o homem que precisava trabalhar fora, correr os riscos, digamos assim, de um trabalho, né? Então, essa história repetida várias vezes traz a habilidade de coragem, enfrentamento e de segurança ao homem. Então, tem muitas situações que o homem enfrenta que a mulher vai ter mais dificuldade, naturalmente, tá? E isso não é uma comparação que traz nenhum demérito às mulheres. Não, pelo contrário. Assim como o homem no papel do masculino tem as suas habilidades, também a mulher no papel do feminino tem as suas habilidades que o homem não tem. E essas habilidades que o homem não tem e que a mulher tem são características da egrégora feminina e que as mulheres herdam também de suas mães, né? E os homens também herdam. Um homem tem a capacidade... Voltei, entrou uma ligação aqui. Então, é necessário que você, para combater, digamos assim, a sua ansiedade, a sua preocupação excessiva, você saiba tomar a capacidade de se sentir segura do seu pai, do homem, do masculino. Por quê? Porque essa habilidade vem do masculino, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher tem a habilidade de se sentir segura. Algumas mulheres se vinculam tanto ao seu pai e extrapolando esse posicionamento dentro do masculino, que geralmente polarizam no seu relacionamento de casal as decisões, os enfrentamentos. Muitas vezes até nem aceitando muito bem
um homem que é muito líder, é muito corajoso, é muito de enfrentar, porque ela precisa muitas vezes fazer aquilo porque ela toma demais do pai, do masculino, essa característica de coragem, liderança e de enfrentamento, beleza? A Ju tá falando aí, ela não volta para a esfera da mãe. É exatamente isso que acontece. Ela não volta para a esfera da mãe, dentro do desenvolvimento, tá? E aí, é o seguinte, eu vou conduzir vocês agora em um processo de autoliberação, tá? Quem aí já fez uma autoliberação alguma vez comigo aqui? Coloca aí nos comentários. Como foi pra você? Tá travando, galera? A internet, pelo menos aqui no computador, tava boa. Quem já fez? Ó, a Flávia Prado nunca fez. Boneca Viva já fez. Quem já fez? Fala aí como foi essa experiência para você. Então, dentro dessa experiência de autoliberação, é um processo que eu vou te conduzir durante alguns minutos, 5, 6 minutos aproximadamente. E nesse processo, eu vou te conduzir em um exercício de respiração, eu vou colocar uma música, tá? Uma música suave, uma música tipo de meditação mesmo. Eu vou te conduzir num processo semelhante a uma meditação guiada, tá? E você vai ter a oportunidade de ser conduzida por mim em um olhar, em uma mudança da sua postura diante de alguma situação do passado que está te causando sofrimento atualmente. A Rafa falou, eu já fiz, foi ótimo, obrigado, Rafa. Andréia falou, top, obrigado. Boneca Viva falando, foi surreal essa experiência. Obrigado, querida. Obrigado pela participação, obrigado por estarem aqui comigo. E aí, você vai precisar estar em um lugar onde não vão te incomodar, onde você não vai ser interrompido pelos próximos minutos, pelos próximos 5, 7 minutos. E permanecer sentado, sentada, onde você estiver. E você vai fechar os seus olhos na hora que eu disser para fazê-lo. E você vai simplesmente se permitir conduzir em uma meditação guiada que a gente chama de autoliberação, porque é a essência do processo. É que você se libere de emoções negativas adotadas do passado que te fazem sofrer na sua vida atual, na atualidade da sua existência. E aí eu preciso, por favor, que vocês me deem um feedback aí em relação ao volume da música, porque dependendo da transmissão, às vezes o volume fica mais alto, mais baixo. Vocês conseguem, por favor, ouvir bem a minha voz e a música? A música nesse volume tá confortável? Sim? Ok? A música? Tá. Quem vai fazer comigo a autoliberação agora, coloca eu. Que eu quero saber quem vai fazer. Lairoca, minha irmã linda, beijo.
Cristiane vai fazer, Rebrandão. Sim, tá bom, eu vou. Quem vai fazer, gente? Lyndon Johnson, coloca aí eu. Eu tô aqui pra vocês, galera. Eu tô aqui pra vocês fazerem. Não faz sentido você ficar só escutando o que eu vou falar sem fazer a autoliberação. Você não vai ter o poder da experiência. E, na verdade, tudo que eu expliquei aqui só te auxilia do ponto de vista racional. O que faz realmente você melhorar a sua ansiedade é o processo. É isso que eu tô fazendo aqui. Oi, Pericotica. Oi, pai. Tudo bom? Tudo bom. Então dá um beijinho aqui, papai. E vai que eu vou. O pessoal tá esperando para fazer uma liberação aqui. Tchau. Beijo, te amo. Aí, agora eu gostei de ver. A galera tá em peso. Que bom. Então, sentados relaxadamente, você fecha os seus olhos e respira profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem. E volta a sua atenção aos movimentos respiratórios. Ao movimento do seu tórax, do seu abdômen. Você desiste de controlar os seus pensamentos ou de resolvê-los. Você desiste das suas intenções ou dos seus medos e se solta no processo. E assim você leva toda a sua atenção aos seus pés, permitindo-os relaxar, se repousarem sobre o chão, e uma onda de relaxamento te faz sentir relaxar a musculatura da sua perna, da sua coxa, quadril, musculatura do seu abdômen, coluna lombar, tórax, ombros, braços, antebraços, mãos. Seus ombros se relaxam, seu pescoço, sua face, todo o seu corpo se relaxa. E você, com um desejo sincero de encontrar solução para a sua ansiedade, de encontrar mais leveza, mais paz, mais segurança nas suas decisões e atitudes, você se permite e se entrega a esse processo e olha para a sua vida atual, para os movimentos, para os momentos de ansiedade da sua vida, onde a preocupação te incomoda, talvez diante da segurança da sua família, diante da sua própria saúde, talvez diante da subsistência, do dinheiro. Você se vê sofrendo. E você, sinceramente, diz em seu coração: eu não aguento mais sofrer com isso. E com um desejo sincero de encontrar a solução para a sua ansiedade, você se permite perceber na sua origem familiar alguém que também tinha essa ansiedade, alguém que passou por um medo muito grande, alguém que passou por uma situação de risco ou morte traumática,
com a qual você se entrelaça e tornando consciente essa causa da sua ansiedade atual. Veja o que vem na sua tela mental. Tudo que vem faz sentido. E olhando para essa situação que te dói e que de certa forma talvez você queira mudar aquela situação, você se vê incapaz de mudar o que já aconteceu e humildemente desiste. Você simplesmente olha para essa situação dolorosa do seu próprio passado, da sua infância ou do seu passado familiar e aceita, permitindo que assim seja, assim foi, para que daqui para frente você não tenha mais que repetir aqueles sentimentos de ansiedade. E para se fortalecer mais ainda, você visualiza em sua frente a figura do seu pai, a imagem dele. Mesmo que o seu pai já não esteja na vida, ele está dentro do seu coração e você consegue visualizá-lo. Quem não conheceu o seu pai biológico, imagina como ele deve ter sido, como ele era. E simplesmente veja aí na sua frente a imagem do seu pai. E olhando nos olhos dele, diga em voz alta aí onde você está: meu pai, eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu guardei mágoas. Isso é pesado para mim. E eu não aguento mais carregar esse peso. Então eu desisto. Eu concordo com a sua história e com tudo o que aconteceu. E eu só tenho a te agradecer. Eu reconheço a sua grandeza, meu pai. Eu reconheço o seu valor. Muito obrigado. E perceba agora como seu pai te olha. Como você se sente quando diz essas palavras de humildade e de reconhecimento do valor desse grande homem que te deu vida? E trazendo com você esse sentimento de reconciliação, de paz, você vem voltando aos poucos, para o aqui, para o agora, e ao seu tempo poderá abrir os olhos e dar o seu feedback aí nos comentários, como foi para você. Como foi a experiência?
Sueli Estopa Vieira, minha mãezinha linda, tá aqui conosco. Beijo, mames. Como foi a visualização? Primeiramente, a visualização da situação traumática que trazia medo, e depois a visualização do pai. Como foi para você? Aí, Helenusa chorou muito. Helenusa Sartori. Isso é bom, Helenusa. Chorar é uma manifestação de sentimento. Silvia disse que fantástico, obrigado. Leveza e paz. Não deu para eu deixar, não deu para eu fazer. Deixa salvo, vou deixar salvo, tá bom? Nica Lopes Rivas. Sempre aparece a mesma imagem da infância, doutor. Conseguiu liberar a imagem da infância? Olha que legal, Patrícia, como faz sentido. Conta pra mim, Patrícia, o que fez sentido pra você, hein? Ah, que legal. Ana tá trazendo muitíssimo bom, ficaria horas, que legal. Lindo demais reconhecer a força e a grandeza do meu pai. Que legal, Luciane. Fico feliz. Psicanalista em Caldas Novas, ele não me olhou nos meus olhos, ficou passando o dedo nos lábios. Isso tem algum significado, viu? Perceba aí dentro de você, principalmente como você se sentiu quando isso aconteceu. Márcia Lemes, fui interrompida algumas vezes, não deu. Márcia, volta e faz de novo. Vou deixar a live salva, volta na hora da autoliberação, e se você não assistiu o conteúdo anterior, assiste. E faz de novo. O importante é conseguir ter alívio. A Tati Guntz, ela está trazendo aqui. Foi triste, chorei bastante, senti como quando era criança, após alívio. A ideia é essa, viu, Tati? Porque sabe, isso que te fez chorar agora é um sentimento que te faz sentir frustrações no seu dia a dia. Às vezes não te leva a um choro como foi agora, mas te dá uma tristezinha, te dá uma ansiedadezinha. Então, aqui quando você, digamos assim, faz uma catarse, expurga, digamos assim, esse sentimento, mostrando que ele existe, reconhece, aceita e solta. Isso é libertador. Por isso que chama autoliberação. Leia está trazendo, apesar de não ter o meu pai mais aqui, eu o senti sorrir para mim com um sorriso singelo e de amor. Que legal, Leia. Experiência bem agradável, né? Então, galera, esse aqui é um pouquinho do trabalho que a gente realiza. É lógico que aqui, gente, numa live, a gente não pode nem aprofundar demais no processo, porque o público é bem heterogêneo, né? Nem abordar questões específicas, né? A Patrícia está falando, a fala para o pai. A sensação que tive foi uma felicidade gigante dele, mesmo não estando entre nós. É como se tudo que ele fez tivesse valido a pena. Yes, Patrícia, e valeu. E valeu a pena, viu? Yes, parabéns. Então, dentro dos nossos cursos, das nossas mentorias, dos nossos atendimentos, dentro do atendimento individual, online, eu consigo te conduzir em um processo que, como aqui durou 7, 8 minutos,
eu consigo te conduzir em um processo de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. O de trauma geracional, o de traumas gestacionais, 50 minutos, 1 hora de processo intenso pra caramba, uma catarse violentíssima. Chora rios. E obviamente tem alívio pra caramba. Então, se fizer sentido para você dar continuidade a esse processo, chama a gente no WhatsApp, lá no link da minha bio, tá? Agenda uma sessão comigo, ou se você quiser entrar numa turma do método ALV que a gente vai abrir em breve, muito em breve, também chama a gente lá no WhatsApp, que aí a gente já comunica vocês em primeira mão. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês, excelentíssima noite. Fernanda tá perguntando, a sessão é online? 100% online, tá? E eu sou médico psiquiatra também, né? Se estiver fazendo tratamento psiquiátrico e precisar da minha ajuda, é só chamar no zap lá, falar com a Ju, explica o que você está precisando, né? A Ju coordena hoje o nosso time de assessoria. Explica lá que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, seja com o uso da medicação, que a gente prescreve online também, ou seja com sessões de liberação emocional. O que pode também até ser uma porta de entrada, tá? Para entrar na seleção para mentorado, porque eu seleciono os meus mentorados. E a mentoria aí já é um processo mais prolongado, 5 meses, aonde eu aprofundo mais com você na liberação das emoções, promovendo não só mais sentimento de segurança, mas como sentimento de alegria, melhora vida financeira, trabalho, relacionamento de casal. Meu Deus, quantos resultados tops tem para o relacionamento de casal e também para a saúde física, beleza? Beijão, tchau, tchau, até.